Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e nesta formação eu quero dar algumas dicas práticas e também teóricas, mas principalmente práticas para os leitores da Santa Missa. Tudo bem? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ao que interessa, tá? E acredito que o que lhe interessa é conhecer mais sobre o rito, conhecer mais sobre a Santa Missa, as partes da missa. E eu deixo essa dica para você sensacional. Já que comprar o missal romano é muito caro, tá? Aproximadamente R$ 700, tá? Então compra aí a instrução geral do missal romano e introdução ao lecionário. Lembrando que esse livrinho aqui, ele tem aproximadamente, deixa eu ver aqui, ele tem aproximadamente 300 páginas, tá? 300 páginas, mas ele está todinho no missal romano. Só que, como eu falei, comprar um missal romano fica muito caro. Esse livrinho está aproximadamente R$ 40. Então adquira ele, que vai lhe ajudar muito na sua formação litúrgica. Então vamos aqui a algumas dicas para os proclamadores da palavra. Você não é um leitor, você é um proclamador da palavra de Deus na Assembleia Litúrgica. Olha como é mais bonito. Vixe, eu já não sou mais um leitor. Eu sou um proclamador da palavra na Assembleia Litúrgica. Então vamos aqui a algumas dicas, tá? A primeira dica que eu dou, eu acredito que é praticamente a mais óbvia. Quando a gente sobe no presbitério para ler a palavra de Deus, estamos lendo o quê? A Sagrada Escritura. Então o leitor precisa ter contato, precisa ter intimidade com a Sagrada Escritura. Você não pode ter contato com a palavra de Deus só quando você vai fazer uma leitura na Santa Missa. Tudo bem? Porque isso é um sinal de falta de zelo, é um sinal de displicência. O leitor, ele precisa ter contato com a Sagrada Escritura. Ah, mas eu nem tenho Bíblia. Bem, vamos comprar uma Bíblia, né? Vamos comprar uma Bíblia, tá? Eu vou trazer outras formações aqui sobre liturgia, voltadas para a paróquia, e nós iremos nos formando. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Então, compre uma Bíblia, tá? Tenha contato com a Escritura, deixa a Escritura transformar você, deixa a Escritura transformar a sua mente, para que você possa subir no presbitério e ler não só aquilo que está escrito, mas ler aquilo que está escrito no lecionário, mas também que já está dentro de você, agindo dentro de você. Então, se você é um leitor na Santa Missa, eu tenho certeza que se você não tem contato com a Bíblia, provavelmente você está percebendo que eu estou lendo, mas não vejo diferença nenhuma, não sinto prazer. Não sente prazer porque muitas vezes não tem contato com a Escritura. Você precisa ter intimidade com a Sagrada Escritura. Dê um jeito de colocar todo dia a leitura da Bíblia no seu dia a dia, na sua vida, tá bom? Olha como é interessante a segunda dica. O leitor precisa se esforçar para conhecer a fé da igreja. Cremos o que rezamos e rezamos o que cremos. Aquilo que você lê é aquilo que você acredita ou deveria acreditar. Aquilo que rezamos é aquilo que cremos, o que cremos é o que rezamos. Então, não faz sentido um leitor subir no presbitério, fazer uma leitura e nem acreditar naquilo. Então nós precisamos buscar entender a fé da igreja. O que é que a igreja fala sobre perdão? O que é que a igreja fala sobre outras questões morais, outras questões teológicas? Eu preciso entender o que é que a igreja fala. Tudo bem? A gente lê sobre a descida do Espírito Santo, mas a gente não sabe o que é que a igreja fala sobre quem é o Espírito Santo, qual a função do Espírito Santo em nossa vida, que é nos santificar, primeiramente. Bem claro, a Santíssima Trindade toda nos santifica, mas a igreja costuma atribuir, tá, as missões divinas. Por exemplo, o Espírito Santo nos santifica. Aí a gente lê lá na Santa Missa que Nossa Senhora, a Virgem, deu à luz, mas a gente não entende por que Nossa Senhora, por que nós acreditamos que Nossa Senhora é Virgem, tá certo? Nós lemos lá na Santa Missa, ouvimos na Santa Missa que Jesus teve irmãos, os irmãos do Senhor, e a gente acaba achando que Jesus teve irmãos de sangue mesmo, mas a gente não busca entender o que é que a igreja fala sobre aquele texto. Então, além de ler, precisamos buscar conhecer a fé da igreja. E para isso, fica a dica de você comprar livros espirituais, o Catecismo, a Fé Explicada e outros livros, tá? Não é querendo fazer propaganda do canal, mas aqui no canal mesmo eu trago doutrina, eu trago teologia, eu trago fé. Claro que não tem só eu, tem outras opções, tá? Tem outros padres aí sensacionais no YouTube. Mas, além de você ter intimidade com a Escritura, você precisa conhecer a fé da igreja,
tá bom? Para a sua leitura não ficar vazia. Outra coisa, o leitor precisa conhecer a liturgia e o rito em que ele está participando. Nós temos que saber que, por exemplo, neste momento, fevereiro de 2024, nós estamos no tempo da Quaresma, iniciou o ciclo de Páscoa e nós estamos no tempo de preparação para a Páscoa, chamado tempo da Quaresma. Depois terminará a Quaresma na quinta-feira, tá? À tarde da quinta-feira, começará o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, né? Onde nós teremos ali, culminando a liturgia, praticamente o dia mais importante do calendário litúrgico, que é o domingo. Tudo bem? Ou seja, é preciso conhecermos onde nós estamos inseridos, que é para a gente não celebrar o domingo como se fosse sempre o mesmo domingo, como se fosse sempre o mesmo período litúrgico, tá bom? Outra coisa, o leitor, ele precisa conhecer os seus instrumentos usados na liturgia, por exemplo, o lecionário. Existem diversos tipos de lecionário, santoral, ferial, tudo bem? O semanal, o dominical. Bom, nós temos também, né, outros livros que nós usamos para estudar, o cerimonial dos bispos, e assim sucessivamente. Eu vou dar uma dica muito importante para você. Você pode comprar, por exemplo, esse livrinho, que tem toda a liturgia do mês, tá? Todas as leituras do mês. Mas você pode comprar também o Diretório Litúrgico, que tem todas as leituras, todas, né, as indicações de leituras dominicais, feriais, santorais, festas, solenidades do ano inteiro, tá? Você pode adquirir em qualquer site. Diretório Litúrgico 2024, ano B, tudo bem? E assim sucessivamente. Quando você estiver assistindo esse vídeo lá em 2025, não é mais o ano B, tá? Vamos lá. Outra coisa, outra dica muito importante, o leitor precisa tomar cuidado com suas vestes. Não vá vestido de qualquer maneira, tá? Você está emprestando o seu corpo e a sua voz para Deus falar com a Assembleia Litúrgica. Então, cuidado com o que você veste. Não vá mostrando os ombros, mulher, tá? Homem não vai de bermuda, mulher não vai de leg, pelo amor de Deus. Tá certo? Homem, não suba no presbitério de chapéu, de boné. É inacreditável. Por favor, não faça isso. Quando você está indo para o presbitério proclamar a palavra de Deus, você está emprestando o seu corpo, a sua voz, para Deus falar com aquela assembleia. Tudo bem? Então tome cuidado. Outra coisa, você precisa tomar cuidado com a sua vida moral. Não faz sentido você subir no presbitério para fazer uma leitura, tá certo? E ter a vida completamente bagunçada, inclusive dar contra-testemunho lá fora. Cuidado com a sua situação perante a igreja, com o seu testemunho pessoal, tá bom? Nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos fazer uma leitura na Santa Missa e depois estar com picuinha dentro da igreja, brigando com todo mundo, falando mal de todo mundo. E não só dentro da igreja, lá na nossa casa também, porque muitas pessoas acham que dá para separar a vida social, a vida familiar da vida eclesiástica, tá bom? Ou seja, o testemunho que eu dou na minha casa, o testemunho que eu dou lá fora no meu trabalho, na minha faculdade, vai impactar no meu serviço litúrgico, porque senão eu vou estar tendo uma vida dupla. Então nós temos que tomar cuidado, tudo bem? Então o leitor, ainda sobre esse tópico, ele não pode ler a palavra de Deus e no outro dia está envolvido com polêmicas, confusões, cismas, desobediência para com os pastores. Então cuidado com a obediência, tá certo? Vamos aqui trazer algumas dicas práticas. Olha só. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, você tem que tomar cuidado com o quê? Com a entonação e com o ritmo. Cuidado para não ler rápido demais e nem lento demais. Por exemplo, hoje na terça-feira, onde eu estou gravando esta formação, leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar, ou seja, cuidado com o ritmo. A gente não pode ler muito rápido. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, cuidado com a rapidez. Da mesma forma, cuidado com a lentidão, tá bom? Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem, da mesma forma que ler rápido demais vai desconcentrar a assembleia,
Ler lento demais vai desconcentrar a assembleia. Por isso que você precisa de prática. Você precisa ler a Sagrada Escritura, você precisa praticar, tudo bem? Nem muito rápido, nem devagar, tá certo? Outra coisa, cuidado com a pontuação, cuidado com a interrogação, cuidado com outros elementos gramaticais, tá certo? Você precisa tomar cuidado. Às vezes, você está lendo uma pergunta, mas você só percebe que é pergunta quando chegou no ponto de interrogação. A Assembleia precisa entender que ali é uma pergunta. A Assembleia precisa entender que você está lendo ó ou o. Entendeu? O Teófilo é diferente de ó Teófilo. Êxodo é diferente de Exodo. Deuteronômio é diferente de Deuteronômio. Ou seja, cuidado. As pessoas acabam se confundindo porque não buscam conhecer pequenos elementos gramaticais. Tudo bem? Voltará é diferente de voltara. Veja que são duas palavras válidas, tá? Voltara e voltará. Mas se você coloca uma palavra válida no lugar errado, o povo não entende o contexto. Então, cuidado com os elementos gramaticais, cuidado com as pontuações, cuidado com as interrogações, tá bom? Outra coisa, cuidado com a postura corporal e a expressão facial, também é muito importante. Não dá para eu mostrar aqui, mas é simples. Quando você chega de frente do ambão da palavra, então você vai tomar cuidado para não ler muito abaixado, tá bom? Para não ler de lado, para não ler, para não encostar o braço no ambão, porque senão fica muito estranho, tudo bem? Manter a postura, tá certo? Pode tocar no lecionário, não tem problema, coloca o dedo no lecionário. Eu vou inclusive dar uma dica para você aqui, ó. Algumas pessoas dizem o seguinte: para você ler, você precisa estar o quê? Estar olhando para a Assembleia. Bem, não precisa. Não precisa, tá? Por exemplo, algumas pessoas querem que você lê assim, ó. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Se você não consegue ler desta forma, olha, eu estou aqui segurando o microfone. Se você não consegue ler desta forma, não precisa você ficar lendo e olhando para o povo, senão você vai se perder, tá? E veja, não tem problema de você colocar o seu dedo no lecionário. Vá, coloque o seu dedo. Com essa mão você segura o microfone, com esse dedo você coloca em cima do texto. Até para a página não virar e você não se perder, porque às vezes até o coroinha não lembra qual é a página. Tudo bem? Às vezes até o coroinha está ali no automático. E se você entregar o lecionário para o coroinha abrir, na leitura do dia ele não vai conseguir encontrar. Tudo bem? Então, cuidado com essa questão. Outra coisa, é fundamental conhecer os estilos literários da Bíblia. Tá? O que é uma fábula, o que é uma história, tudo bem? O que é uma parábola, tudo bem? O meu gato Chaves veio correndo aqui do nada. Outra coisa, o leitor, outra dica, tá? O leitor, ele precisa ser comprometido com o serviço, com sua formação, com a vida espiritual e com a vida pastoral da comunidade. O leitor, você leitor, na verdade aqui são várias dicas, tá? Você leitor não pode ser leitor autônomo, inclusive, tá? A paróquia não pode permitir, não deve permitir leitores autônomos, aquelas pessoas que só aparecem na comunidade para fazer uma leitura. Não existe leitor autônomo, tá bom? Todo leitor da Santa Missa precisa estar engajado em algum serviço pastoral, seja grupo de oração, seja pastoral do dízimo, catequese, pastoral da família, pode ser um coroinha, pode ser os coordenadores da comunidade, não tem problema, tá? Não importa o serviço pastoral que você faça, mas o leitor precisa estar engajado em algum serviço pastoral na comunidade. O que não pode são aqueles leitores autônomos. Não faz nada na igreja. Só vai lá uma vez por semana para fazer a leitura da missa. E às vezes, nos outros dias da semana, do mês que ele não vai ler, ele vai para a missa em outra comunidade. Ou às vezes nem vai. Só aparece na missa para fazer leitura. Não permitamos esse tipo de leitores em nossas comunidades. Claro, preste atenção, você é inteligente, você sabe que toda regra tem uma exceção, tá bom? Existem casos e casos, mas regra geral é isso.
Tá bom? Vamos lá. Nós precisamos o quê? Tomar cuidado com as expressões dos personagens. Isso aqui é interessante, tá? Por exemplo, ai de ti, Corozaim. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ou seja, nós estamos lendo uma expressão de insatisfação e a gente lê ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ou seja, cuidado com as expressões. É por isso que é importante conhecer o texto. É por isso que é importante ter intimidade com o texto. É por isso que você, quando recebe o texto para ler na Santa Missa, você não vai ler de qualquer jeito. Tá? Você não vai lá de qualquer jeito. Você vai se preparar. Você vai conhecer os textos. Tá bom? Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece aí em holocausto sobre um monte em que eu te indicar. Perceba que é uma narração que exige uma certa tranquilidade. Se você lê isso aqui muito rápido, o povo não vai entender. Inclusive é um texto que exige não lentidão, mas calma. Certo? Porque é um texto que vai levar o povo a mergulhar naquela história. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com essas expressões, com a maneira. É claro, sem muito exagero, tá? Não precisamos ser atores na hora de ler, mas precisamos tentar passar a emoção do texto para o povo. Tudo bem? Outra coisa muito importante, é necessário ensaiar na igreja, em especial lá nos microfones da igreja que você faz a leitura. Até para você conhecer a questão do retorno, tá? Porque às vezes você ensaia em casa ou ensaia em outro microfone, quando vai ensaiar lá quando vai ler na prática, de repente vem um som voltando por trás do seu ouvido, que é o retorno, e você se perde todinho. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu fui ler e quando eu estava lendo, vinha som de todo lado. E eu quase me perco. Se eu não conseguisse me concentrar ali, já era. Tudo bem? Outra coisa, outra dica. Treine a pronúncia e a dicção. Ah, mas tem palavras que eu não consigo falar. Tudo bem? Inclusive, eu abri aqui algumas palavras. Vamos aqui, ó. Catástrofes, presbíteros, cidadãos, anciãos, Teófilo, Tessalonicenses, Colossenses, concupiscência, cristãos. Se a gente não tomar cuidado, a gente fala o quê? Cristões, cidadões, cidadoas. É brincadeira, né? Tessalonicenses, ou seja, vamos tomar cuidado, tá bom? Vamos tomar cuidado com a nossa pronúncia. Ah, mas eu não conheço, eu não consigo ler essa palavra, catástrofes. Peça alguém, tá? Peça alguém. E se realmente não conseguir, peça para substituir. Fulano, eu posso substituir essa palavra? Tá? Enfim. Desastres naturais, catástrofes. Ou seja, peça ajuda. Mas não suba lá no presbitério já tendo a certeza que você vai falar errado. Tudo bem? Cuidado. Outra dica que eu coloquei aqui, e eu já dei, mas eu vou repetir. O leitor, ele pode tocar no lecionário, não tem problema. Tá? Às vezes você está lendo aqui e você fica nervoso e acaba perdendo a palavra. Quando você vai lendo, vá colocando o seu dedinho em cima da palavra. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Tem outras dicas? Tem. Eu vou postar em breve? Vou. Até porque essas dicas são infinitas, tá? A gente sempre vai lembrando de algumas coisas e é isso. Espero que você tenha gostado. Abraço e até o próximo vídeo.